Em Mato Grosso do Sul, a realidade dos órfãos é marcada por desafios e necessidades. Apesar das leis de proteção, muitas crianças e adolescentes ainda enfrentam dificuldades para encontrar um lar estável e o suporte necessário para seu desenvolvimento integral. E para debater o assunto, o deputado Pedro Kemp, do PT, realizou o seminário sul-mato-grossense Orfandade e Direitos. É muito importante que a sociedade também preste atenção à situação dessas crianças e adolescentes e que nós aqui no Legislativo pensemos em políticas públicas de proteção e garantia dos direitos dessas crianças, uma vez que não é aquela situação de crianças que estão no aguardo de uma adoção, né? É bom a gente deixar claro e fazer essa diferença. Mas são crianças que perderam seus cuidadores principais, principalmente as mães, e que estão em situação de orfandade. E por isso nós temos que também pensar na garantia dos seus direitos. Aqui no estado, como em muitas regiões do Brasil, a situação é preocupante no que diz respeito à orfandade. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o CNA, revelam que há cerca de 140 mil crianças e adolescentes órfãos no Brasil. O número de menores de idade que perderam um ou ambos os pais vem crescendo, impulsionado por diversos fatores como a violência urbana, feminicídio, acidentes e doenças como a pandemia da Covid-19. A gente sabe que as crianças e adolescentes não foram vítimas diretas da letalidade da pandemia da Covid-19, mas a gente sabe que elas são as principais vítimas dos impactos da pandemia da Covid-19 para o desenvolvimento infantil, né? Elas permaneceram um longo período fora das escolas por necessidade, então teve vários processos aí importantes de evasão escolar, de falta de socialização, que acabou prejudicando o desenvolvimento infantil e também dificuldades nos processos de convivência familiar e comunitária, além do aumento do número de situações de violência doméstica, de violência sexual, de violência física e também uma escalada bastante importante nos casos de orfandade. Nós temos um vazio de dados em relação à orfandade. Então, o que nós temos são algumas projeções e alguns dados censitários, que são parciais. Então, as projeções mais aceitas hoje no Brasil falam em torno de 140 mil crianças e adolescentes em orfandade de 0 a 18 anos, crianças e adolescentes. Quando a gente recorta isso para a morte materna, por exemplo, órfãos de mãe, principalmente ali no primeiro ano de vida, nós temos quase 40 mil crianças nessa condição. Então, muitas crianças recém-nascidas, até 2 anos de idade. Quando a gente fala de crianças até 9 anos de idade, nós chegamos a quase 25 mil crianças nessa condição, né? No estado aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos uma projeção de 0 a 9 anos de mais de 200 crianças nessa situação. E o número desconhecido a partir de 9 anos, porque a base de dados ela tem problemas, então a gente precisa resolver. Esse é um dos objetivos desse seminário, como é que a gente faz uma busca completa a partir dos 9 anos de idade, no caso da Covid, e como é que nós trazemos outras causas. Porque nós não sabemos, por exemplo, a quantidade de órfãos que são gerados por acidentes de trânsito, por mortes violentas, por doenças crônicas que não sejam a Covid e etc. A partir desse seminário e desse comitê, pretende-se um trabalho permanente, não eventual como esse seminário apenas, a gente pensar propostas, saídas, discutir toda essa problemática para apresentar demandas para os poderes constituídos e a sociedade. Iniciativas de organizações não governamentais e voluntários são essenciais para suprir algumas dessas carências, oferecendo atividades educacionais e recreativas, além do suporte psicológico. O psicólogo Vitor Fernandes destaca a importância do apoio emocional para essas crianças e famílias. A importância é fazer esse acolhimento inicial, né, deles, né, um acompanhamento no sentido psicológico para ver, passar por esse luto, né, e assim poder dar uma perspectiva de vida para eles no sentido da afetividade, né, dessa falta de afetividade que o pai e a mãe faz, né, o que tange na infância ali, né, nos primeiros momentos de vida ali, na construção do desenvolvimento da personalidade da criança, né, e do adolescente, né. E o que a gente defende, então,
é que essa questão seja, então, olhada pelas políticas públicas como uma situação de desproteção social e que ela seja colocada na agenda das políticas públicas para que essas crianças e adolescentes possam ter a garantia de atendimentos socioassistenciais específicos, mas também especialmente no âmbito da saúde mental, para que possam vivenciar o luto e serem cuidadas como precisam ser cuidadas. Então a gente defende que elas possam ter direito à memória, à verdade, à justiça, à reparação e à proteção social. Em Mato Grosso do Sul, a falta de infraestrutura adequada e a burocracia excessiva no processo de adoção são barreiras significativas. Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, TJMS, aproximadamente 600 crianças estão atualmente sob cuidados institucionais, enquanto cerca de 1.200 famílias estão cadastradas para a adoção no estado. Sempre que alguém menor de idade perde o pai e a mãe, ou seja, se encontra na situação de orfandade, que é o momento de maior vulnerabilidade do ser humano, surge a possibilidade de alguém que fique responsável assumir a tutela desse menor, que ainda não tem a capacidade civil. No entanto, se não tem ninguém responsável, naturalmente essa criança ou adolescente será encaminhado para o serviço de acolhimento na procura de uma família substituta. Aí seria, do caso, adoção, enfim. Nós antevemos, no entanto, a possibilidade de que o judiciário interfira de uma forma mais efetiva. E isso seria através da regulamentação de uma comunicação feita através dos cartórios extrajudiciais de registro civil, no sentido de toda vez que se anota o falecimento de alguém que deixou filhos menores de idade, isso seja encaminhado para a rede de proteção, a fim de verificar se essa criança ou adolescente realmente será protegido nesse momento de vulnerabilidade. A sociedade civil tem um papel crucial no apoio às crianças órfãs. Embora a legislação brasileira seja avançada no papel, a implementação efetiva dos direitos das crianças e adolescentes órfãos ainda é um desafio. Acredito que a gente tem condições de discutir e também de falar de uma política pública voltada especificamente para essas crianças e adolescentes que ficaram, realmente sem chão. Portanto, é importante a gente estar discutindo e eu tenho certeza que será bastante exitoso o seminário com a representatividade do Conselho, da Assistência Social, de conselhos tutelares, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. E eu acredito que a Assembleia pode contribuir muito no debate na perspectiva de permitir uma política que seja exitosa, atendendo essas pessoas que realmente precisam, por parte do poder público, todo o carinho e todo o apoio. O evento seguiu com a sua programação durante a tarde, com vários debates sobre ações em prol das crianças e adolescentes, com a apresentação da carta de compromisso do seminário.